Olá, mais um episódio do cervejapod.com. Que bom receber você. Obrigado pela sua conexão, obrigado por ter se inscrito no nosso canal cervejapod.com e obrigado por ter clicado no sininho, por isso que você recebeu aí a mensagem, né, a sua sinalização de que tinha um vídeo novo no nosso canal. E que bom que você vai assistir. Eu estou recebendo aqui mais uma vez o João. João, obrigado por ter vindo mais uma vez. No episódio anterior a esse já é o quarto, nós já temos, portanto, mais 3 episódios no canal, o quarto com esse, e no episódio anterior nós falávamos sobre a história da cerveja. O João já fez uma dissertação aqui sobre a história da cerveja. Se você quiser acompanhar a história inteira, entra depois no vídeo anterior a esse e você acompanha a história inteira. Mas agora, a proposta do nosso vídeo é seguir falando da história, já que nós interrompemos o vídeo por causa do tempo, para não ficar um vídeo muito grande. No final, João, daquele vídeo anterior, do episódio anterior, nós falávamos da lei da pureza da cerveja. E você estava explicando que um príncipe tem uma história, um duque, continua a história. Da Baviera. Eu não vou tentar ressuscitar, isso que eu vou falar a coisa errada. Mas conta a história aí. Esse rapaz, lá na Baviera, em 1516, mais precisamente 14 de abril de 1516, com a desculpa que as cervejas locais estavam sendo mal feitas e estava fazendo mal à população, estava de má qualidade, com essa desculpa, ele instituiu que a cerveja, para ser vendida ali localmente, onde é o estado da Bavária, sul da Alemanha hoje, deveria ser fabricado somente com tais ingredientes: malte de cevada, lúpulo e água. Todos os outros cereais, maltados ou não, todas as outras ervas que serviam como tempero para dar outros gostos e outros tipos de cerveja, estavam doravante proibidos naquela região. Então, deixa eu falar uma coisa para o pessoal que está nos assistindo. Claro que eu quero que você assista o vídeo anterior, porque tem essa explicação já. Mas, de uma forma rápida, o João disse no vídeo anterior que, às vezes, aquela bebida, aquela cerveja, digamos assim, ficava... A fermentação já não estava no ponto, ficava meio azedo. E eles acabavam colocando outros temperos para disfarçar aquele gosto ruim. Disfarçar os gostos de excesso de fermento. Eles não sabiam o que era o fermento na época, mas ficava aquela papa, aquele excesso de dulçor e um excesso de amargor, gosto de fermento. Então, colocava-se outras ervas, como coentro, ou cominho, ou lúpulo. E aí esse camarada proibiu tudo isso. E disse que não pode pôr nada. Com o pretexto de que as qualidades das cervejas ali fabricadas na região não estavam boas. Mas, na verdade, ele não estava preocupado com a cerveja. Ele então estava preocupado com a cerveja, estava preocupado com para proteger os produtores locais de outras entradas, outros locais. E tanto é que ele tinha uma fábrica de cervejas, ele próprio tinha uma fábrica de cervejas, que fabricava a famosa cerveja Weiss, que é a cerveja de trigo. Né? Ele tinha? Ele tinha a própria fábrica. Ninguém podia, só ele. Parabéns, seu Duque. Essa ideia parece que vem propagando, mas tudo bem, pelo mundo afora, em alguns pontos do planeta ainda, né? Tem uma cerveja chamada com esse nome, não tem? A cerveja Weiss, ela é muito famosa. Weiss, na palavra alemã, significa duas coisas, mas clara ou trigo. Weiss significa trigo, W-E-I-S-S. Então, a palavra Weiss significa que é a cerveja de trigo, mas não é só com trigo, né? Com malte de trigo, com uma parcela de malte de trigo, uma parcela de malte de cevada, e tem aquela característica de frescor típica que nós conhecemos da cerveja Weiss. Entendi. Outra coisa, João, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você, mas eu quero perguntar uma coisa. Você está falando aí fermento, gosto de fermento, sabor de fermento. Onde é que está o fermento? Que fermento? Segura mais um pouquinho a sua pergunta, por favor, então. Só para terminar um minutinho essa lei da pureza. Mas não esquece desse negócio. Não, eu vou entrar nele agora. Aqui pensando, o João diz que só vai cevada, só vai água, ninguém pôs fermento. Dizem que é uma bebida fermentada, né? Cadê o fermento? Então vai, continua aí. Espera um pouquinho. Eu vou marcar aqui o negócio do fermento. Não esquece não, eu vou precisar entrar nele. Só para terminar esse lance da lei da pureza, até hoje, fabricantes de cerveja no mundo
principalmente aqui no Brasil, que agora nessa última década se descobriu as cervejas diferentes, né? Eles gostam de colocar no rótulo puro malte, fabricada conforme a lei da pureza alemã, né? A lei da pureza pode ter sido ruim, entre aspas, lá na época, com uma lei protecionista, mas, havendo restrições na fabricação, houve muito estudo para que se fizesse uma cerveja muito boa com aquele material mais restrito. Aquilo que era permitido. Isso. E daí nasceram-se escolas muito boas na Alemanha e centros de pesquisa muito bons na Alemanha em cerveja, baseadas em se fazer cerveja somente com aqueles materiais restritos. Então, eles começaram a cuidar mais da cevada no campo, mais da água. Sabe que eu tive... mais do lúpulo. Então, com esses cereais, a ciência foi suscitada para se fazer uma boa cerveja. Eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer a República Tcheca e fui especificamente na cidade de Pilsen. Foi um bom lugar para conhecer. Nem foi pensando em conhecer sobre cerveja. Eu estive lá porque o meu filho mais novo estava fazendo intercâmbio lá em Pilsen, morando com uma família de Pilsen. Isso. Ficaram amigos nossos, inclusive recentemente estiveram aí na nossa casa passeando e tal. E eu fui conhecer Pilsen sem a menor intenção de conhecer nada sobre cerveja. E quando eu chego lá, eles começaram a me explicar que ali foi onde surgiu a cerveja Pilsen, e com uma dificuldade danada de comunicação entre o tcheco, tanto eles como eu falando em inglês, nenhum dos dois sabendo falar inglês direito, mas enfim, eu acabei aprendendo alguma coisa sobre aquela região. Muito o que você pode dizer para a gente? Lá por volta do ano 1830, 1835, houve uma revolta lá nessa cidade que você conheceu, talvez você deve ter conhecido talvez a praça, onde uma parcela da população e donos de bares, tabernas na época, ficaram revoltados e jogaram na praça muitos barris, 40, 50 barris de cerveja ruim, de cerveja azeda, de cerveja que eles não estavam satisfeitos e que já vinham tomando aquela cerveja ruim por algum tempo. Então eles se revoltaram, jogaram em sinal de protesto tudo fora. E dali, os dias que se passaram para frente, alguém liderou uma vaquinha, entre aspas, se cotizaram entre algumas pessoas da população, prefeitura e os taberneiros, e montaram uma cervejaria. E contrataram um mestre cervejeiro, um tal de Josef Groh, e pediram para o cara, faz alguma coisa que presta aí para a gente tomar, né? Esse negócio está muito ruim. Eu fui numa cervejaria lá em Pilsen chamada Pilsner Urquell. Foi esta cervejaria a primeira... Essa foi a tal. Foi a tal montada, daí passou para o estado. Então, espera aí que agora... Você conheceu a primeira cervejaria Agora Pilsen. Eu vou me colocar na posição de um apresentador de um podcast de cervejapod.com que conheceu a primeira cervejaria da Pilsen, onde se fez a primeira cerveja. Pilsen. Então, como é que surgiu isso? Então, esse Groh foi lá. Eu tomei uma caneca de cerveja, tomei umas 4 canecas de cerveja. Ele fez uma cerveja mais clara, mais leve, com um teor de lúpulo pronunciado, sim, mas com maior equilíbrio entre o dulçor e outros sabores. Amargor, né? E o amargor. Ele fez uma cerveja equilibrada, dourada, e as pessoas viram aquela cerveja mais dourada, espumante, bonita. E mais um outro detalhe, as pessoas viram. Porque não se até via, então... Não se via, porque se bebia em canecas... Coincidentemente, estava popularizando as taças de vidro. Os cristais da região da Boêmia. Exatamente. Até então se bebia em chifres de animais. Eu trouxe uma caixa de taça de cristal. Nós precisamos fazer um brinde com os seus copos da cristais da Boêmia. E tem até um enfeitinho dourado naquelas taças. Eu tenho esses copos também em casa. Eu comprei lá em Pilsen. Em Pilsen também comprei. Ali já ganhei também algumas vezes. Então a gente deixa na nossa cristaleira isso, e quando vai tomar uma cerveja especial, com os amigos ou não...
Com a gente um amigo desfruta especial. dessas taças. Exatamente, né? E remete todas essas histórias e lembranças também. Verdade, é verdade. E você lembrou muito bem isso dessa sua viagem. Foi lá nessa cidade que você conheceu que nasceu a primeira cerveja clara, dourada, com um bom teor de lúpulo, porém equilibrado, e que era feito na cidade de Pilz. E outras cidades da região queriam tomar a cidade de Pilz. Eu quero a de Pilz, vamos fazer a de Pilz. E começou a fabricar em outro lugar e houve então a denominação Pilsen para a cerveja Pilsen, porque nasceu justamente ali essa cerveja mais clara, leve e palatável, né? Hoje eu fiquei feliz, porque eu sou um cara que conhecia a vendo? primeira cervejaria Pilsen. Vamos em frente. Muito Parece bacana. que você tem história aí de três camaradas que você... Pô, eu quero saber do tal fermento, hein? Então. Eu quero saber do fermento. Então, me fala qual é a hora de eu perguntar do fermento. Na lei da pureza, onde era proibido usar outros materiais, ainda não se conhecia o fermento. Depois de muito tempo, final do século 1800, se além do malte de cevada, da água e do lúpulo, se acrescentou na lei da pureza o fermento. Porque até então, o fermento não era conhecido dos fabricantes de cerveja. Mas se coloca a cerveja... Até então, se produzia um caldo proveniente do malte, fervido, e deixava lá no tempo. Bem dizer, os monges rezavam para aquilo virar cerveja. né? Deixava para Deus cuidar. Era atribuído a poderes divinos, aquela fermentação. Era mesmo? Porque o fermento está no ar, ninguém está vendo. O fermento não é. Então, quando o fermento pega num caldo açucarado, ele vai se proliferando lá dentro e fermenta toda aquela bebida. E aparece aquela massa que não se sabe do que é. E é claro que se aproveitava uma massa de fermento para fazer outra cerveja. Sim. Como se aproveita iogurte. Chama de isca, né? Isca. As nossas avós usavam as iscas para fazer os iogurtes, mas tem a ideia que era aquilo, que era uma bactéria. Uma vai passando para outra. A minha avó ganhava isca. Ganhei a isca de um pão, de não sei quem. É isso aí. É verdade. Faziam com as iscas. Então não se coloca fermento na cerveja. Não se colocava antes. Se colocavam sim as iscas, mas não sabia que era o fermento. Então... O fermento, o papel do fermento é se alimentar dos açúcares provenientes do malte, e ele excreta gás carbônico e álcool. É um micro-organismo que se alimenta como nós. Nós não somos micro, nós somos um macro-organismo. Isso é uma outra coisa que me perguntaram ao longo desse... sobre o álcool. De onde vem o álcool? Porque quando eu falei... Não é do posto de Ipiranga. Quando eu falei para as pessoas, nós estamos fazendo um podcast, eu estou entrevistando um especialista, um mestre cervejeiro e tal, sobre cerveja e tal. Aí começaram a me fazer perguntas como se o mestre cervejeiro fosse eu. Que bom! E uma das perguntas foi essa: coloca-se álcool na cerveja? Eu falei, eu não sei, eu vou perguntar para o João isso. O álcool da cerveja aparece, vamos dizer essa palavra, da mesma maneira que aparece nas usinas de cana-de-açúcar. Nas usinas de cana-de-açúcar, o fermento próprio de uma usina de cana-de-açúcar come o açúcar proveniente da cana-de-açúcar e dá álcool e gás carbônico. E aí nós lá na destilaria se destila esse álcool e tem o álcool para colocar no carro para levar para casa. Aí você falava, antes de eu te interromper para perguntar do álcool, que aquele caldo... Quando o fermento toma conta daquele caldo, essa fermentação excreta... álcool e gás carbônico. O excremento do fermento, como micro-organismo, é álcool e gás carbônico, basicamente. Então, quando a gente bebe cerveja, nós estamos bebendo ou estamos gostando do excremento... Da levedura, assim como gostamos do excremento das bactérias do leite, que nos dão queijo e nos dão os iogurtes também. A ideia é a mesma. Gente do céu! Nós, seres humanos, tão cientificamente postados no mundo de hoje, dependemos tanto ainda das coisas antigas e milenares, né? Das bactérias e João, deixa eu puxar um pouquinho aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você que também me perguntaram nesse ínter, e eu não sei se vai fugir do que você preparou para falar com a gente. Mas, por exemplo, cerveja e chopp é a mesma coisa?
Eu vou falar a resposta mais lacônica do mundo, depois a gente pode explicar melhor. É a mesma líquido. Coisa? É o mesmo líquido. É a mesma bebida? Quem faz chopp e quem faz cerveja não faz dois líquidos diferentes no mundo. É a mesma bebida. Num dado momento... Na tua, todo mundo sabe que o João tem uma cervejaria. E ele é um mestre cervejeiro que tem uma indústria. Você faz chopp e faz cerveja? Você vende chopp? Eu faço chopp. Eu prefiro não vender a cerveja em lata por causa que eu escolhi um tipo de mercado. Então, bom. Então, acho que eu já entendi, mas vai em frente com a mas explicação. a palavra chopp, só para começar, só existe aqui no Brasil, né? O chopp, a palavra chopp era uma medida alemã antiga, né? Em outras partes do mundo não se fala chopp e cerveja, se fala cerveja na pressão ou cerveja. Ou o cara vai tomar uma garrafa de cerveja ou uma cerveja na pressão. Tudo é cerveja. Tudo é o mesmo líquido. Aqui inventaram a diferença é que com a necessidade de se vender num grande varejo e em outros mercados, se desenvolveu outros tipos de embalagem e não barris para levar essas embalagens a locais mais distantes. E essa cerveja teria que ficar durando mais tempo nessas garrafas. Então, um cara foi contratado por uma cervejaria naquela época, que se chama Louis Pasteur. Ele foi contratado para ver se ele conseguiria dar uma longevidade maior àquelas cervejas, e ele inventou um processo de pasteurização. Pasteurização não é para leite? Não tem nada a ver com leite. Hoje tem, né? Não, mas mas nos remete a leite, né? Não é? A pasteurização tem tudo a ver com cerveja, foi inventada, foi desenvolvida, vamos bem dizer assim, uma palavra mais bem colocada, ela foi desenvolvida pelo famoso cientista Louis Pasteur, para dar uma longevidade maior à cerveja. E depois, claro, abriu para outros tipos de alimento. Em que consiste a pasteurização? O processo de pasteurização consiste num aumento lento e gradual da temperatura, ou seja, submeter esse alimento a um aumento lento e gradual da temperatura até um certo ponto e depois baixar novamente essa temperatura lenta e gradualmente. Também gradualmente. Esta subida e descida de temperatura afeta a vida do micro-organismo dentro do alimento e mata a bactéria, por isso ela fica mais... Seria a mesma coisa do que minha mãe fazia quando comprava o leite in natura. E fervia. Exatamente. É isso. É isso. Só que ela não tinha um aumento gradual, nem controlado. Ela fervia igual. Exatamente. Mas eu ia com meu avô, quando eu era pequenininho, meu avô ia comprar leite naquele latãozinho, assim, ia lá, o cara trazia da fazenda, e chegava em casa, minha avó botava num caldeirão e punha para ferver no fogão de lenha. Se ela não fizesse isso, talvez em 2 dias já começava a virar queijo. Por causa de todas as bactérias ali envolvidas. Então, a pasteurização é mais ou menos isso. É lógico que controlar... É claro que havia também bactérias patogênicas também que faziam mal, né? E matava aquelas bactérias todas. Né? Mas era uma maneira de conservar, ou em forma de leite, ou então se fazer o queijo. Então, a pasteurização é isso. Seria o que a minha avó fazia. Exatamente. De ferver, lógico que de maneira controlada. Ela leu os livros do Pasteur. Sei, coitada. Ai, mas quanto tempo nós estamos aqui com esse episódio, hein? Deixa eu ver se o Fábio fala pra gente aqui. Quanto tempo nós temos aí, Fábio? Então dá pra gente conversar um pouquinho mais, porque ele falou que está com aproximadamente 18 minutos. Vamos lá. Eu queria que você falasse... Nós comentamos aqui, um pouco antes de começar a nossa gravação, sobre 3 pessoas importantes nesse mundo da cerveja. Um deles o Louis Pasteur, que desenvolveu esse processo de pasteurização. E outro amigo do Pasteur foi o Emil Christian Hansen. Ele conseguiu... É claro que naquela época apareceu o microscópio, né? As combinações de lentes que conseguia se ver micro-organismos. Então, ele conseguiu identificar diferentes micro-organismos, conseguiu identificar diferentes formatos de fermento lá nas lentes do microscópio e conseguiu separar algumas raças diferentes de fermento e fazer cervejas com leveduras de um mesmo formato, de uma mesma raça. Com isso ele conseguia padronizar o sabor da cerveja. Então, quando eu vou fazer essa cerveja, se eu combinar sempre desse jeito,
uma raça de fermento. Eu tenho sempre o mesmo sabor. Busca-se sempre o mesmo sabor. Então, este nascimento da microbiologia também se deu muito por causa dos estudos da microbiologia, né? Coisa. Também então, as cervejarias contribuíram muito. Então, a pasteurização nasceu para a cerveja. Para a cerveja. A microbiologia... A microbiologia foi muito utilizada e suscitada e desenvolvida dentro de cervejarias. Olha, que impressionante. Tudo por alimento, né? O interesse da cerveja vem lá, remonta, né? Desde os 10 mil anos. E esses processos deram uma contribuição grande para a humanidade, independente de ser para cerveja ou não, mas mesmo em aplicações para outra linha de alimentos, esses processos hoje ainda, lógico que extremamente mais desenvolvidos, mas a ideia é sempre aquela ideia E o que você está dizendo agora, Geraldo, pegou muito bem, tenho certeza que os nossos amigos que estão ouvindo pegaram também, e junto contigo, a ideia de que a cerveja tem um papel importantíssimo na civilização, e é por isso que nasceu aquela segunda história da vertente, que nasceu primeiro a cerveja e depois a civilização. Exatamente. Tá? Então, eu vou pegar um gancho aqui. Existe essa história contada em um filme, está em algum lugar do YouTube também, que se chama Como a Cerveja Salvou o Mundo. Né? How Beer Saved the World. E tem legendado no YouTube. E esse filme, que é um filme também promocional de alguma empresa, mostra como realmente a cerveja salvou o mundo, assim como você está dizendo agora, que a microbiologia, a contribuição para toda a humanidade. A microbiologia fez o nascimento das vacinas, suscitou o nascimento de remédios. Muita coisa que foi desenvolvida. O controle do micro-organismo dentro e fora da gente, né? E agora a quantidade de alimentos que se produz a partir dos controles de microbiológicos, graças ao desenvolvimento ou a descoberta, Vingouro, né? A descoberta do Hansen aí que era possível manipulá-los de alguma forma. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza que nada tem a ver com a cerveja. Eu acho que bebiam cerveja, porque eu percebi lá na Europa, quando eu estive lá em Pilsen, e eu estive num período em que era período de inverno lá. Não era bem inverno, eles chamavam de outono, mas para mim estava um frio desgraçado. Para nós era... E lá na casa onde eu fiquei, eu percebi que eles deixam uma garrafa de cerveja em cima da pia, como a gente deixa aqui uma garrafa de café. Tá. E ao longo do dia, todo mundo passa por ali e bota um pouquinho de cerveja no copo e toma. E quando se quer uma cerveja mais fria, mais gelada, abre-se a janela, coloca lá fora. Coloca para fora, deixa meia hora lá fora, depois você toma. Se bem que ninguém toma assim. Todo mundo lá toma cerveja menos gelada. Até porque o ambiente já está a 13 graus, bem dizer. Então, por isso que eu penso que lá eles têm costume, lá naquela região, eles têm costume de tomar cerveja menos gelada. Então, por isso que eu estou dizendo que uma coisa eu estou quase certo que não foi inventada por causa da cerveja. A refrigeração. Essa foi por causa do leite, para não azedar. Sinto informá-lo, querido, porém a geladeira foi inventada dentro de uma cervejaria também. Ele já tinha me contado. Eu quis fazer essa brincadeira. Mas, então, conta essa história. Se a gente for remontar um pouquinho mais na história também, quando existem até hoje, né, na Europa, os verões muito quentes e os invernos muito rigorosos, as cervejas eram feitas durante os verões e durante os invernos. Só que as cervejas feitas no inverno eram muito melhores, muito mais palatáveis, mais controladas. E as feitas nos verões, elas perdiam mais a mão, entrava mais bactérias, dava mais fácil, não tinha muita padronização. Então, as pessoas preferiam beber cerveja de inverno. Num dado momento, os cervejeiros começaram a fazer cerveja de inverno no verão. Como? Importando grandes blocos de gelo de regiões mais acima. Mas aquilo não tinha durabilidade, Não tinha. Tinha que trazer nas suas carroças ou navios grandes pedras de gelo em volta de Montserrat e deixava... Tirava de lá, chegava aqui metade. Mas colocava dentro dos seus quartos de fermentação e ficava bem ameno e se conseguia fazer bastante cerveja de inverno no verão. Até por volta lá do seu ano 1800 e alguma coisa também, quase já 1900,
um engenheiro foi contratado dentro de uma cervejaria alemã também para desenvolver, claro, já havia estudos que seria possível e já conseguir havia, algo, e já havia né? um interesse, né? E já havia um interesse comercial fortíssimo, principalmente com cerveja. Então, a cervejaria Spaten, eu vou falar Spaten, não, é Spaten, né? Também existe uma cerveja no mercado com essa marca ainda hoje. É a hoje. mesma cerveja que uma grande amiga nossa comprou. Ela foi lá e comprou essa Spaten. É uma boa cerveja também, a consumo, parabéns aos meus amigos, que é a manufatura. Que, aliás, você também passou por lá, né? Tá bom. Então, esse Karl Isso foi von na Alemanha. Lindau, na Alemanha também. Foi na Alemanha, esse engenheiro alemão, o Lindau, ele foi contratado para fazer uma máquina de refrigeração, nós falávamos uma máquina de refrigeração artificial. Então, ele substituiu aquelas importações de pedras de gelo por refrigeração tubular. Ele conseguiu comprimir amônia em grandes compressores e depois liberar essa amônia como gás em tubulações. Isso resfriava os quartos. Então, foi possível fazer durante o ano todo cerveja de inverno. Isso será que foi daí e aí que nasceu... Daí nasceu a geladeira que a gente tem, o frigobar no nosso quarto, e daí deve o ar-condicionado. Deve ter nascido o ar-condicionado. Sim, a máquina frigorífica. Ai, que interessante. Foi dentro também, então, de uma cervejaria que nasceu a refrigeração. A pedido de uma cervejaria. A pedido da cervejaria. Sob encomenda. Sob encomenda, exatamente. De uma cervejaria. Mais uma contribuição, né? Então, por aqui a gente vai vendo ao longo dessa história que a cerveja tem intrínseca na sua história uma grande colaboração para o desenvolvimento da humanidade. Exatamente. Agora, hoje a gente compra cerveja na garrafa, na latinha, no supermercado. Uma outra coisa que me chama a atenção, que tem garrafas de cores diferentes, que tem latas diferentes e etc. Então, hoje a gente compra isso no supermercado com grande facilidade. Mas eu acho que nós vamos ter que fazer mais um episódio de história. Vamos preparar e vamos contando. Durante nós formos contando as histórias, nós vamos entrando em alguns meandros científicos e outras coisas. Não tem como eu não ficar te atrapalhando. Não tem como eu não ficar te cutucando. Você faz exatamente como os meus amigos aí na calçada fazem comigo. Isso é muito engrandecedor, eu gosto muito. E como fizeram comigo nessa... E como fizeram com você durante essa semana. Me puseram na parede como se eu fosse minha cerveja. É o que você está dizendo. Você também pode fazer isso aqui pelo nosso chat, manda a sua pergunta, participa com a gente, interage aqui com a gente, vai ser muito interessante. Por hora, eu quero agradecer você. Nós vamos encerrar aqui esse episódio, agradecendo o João mais uma vez, e nós vamos prometer a você que no próximo episódio nós vamos seguir com essa história, terminando aqui esse raciocínio do João, que conhece muito sobre a história, para depois a gente entrar para começar a falar do processo de fabricação. João, mais uma vez, obrigado pelo carinho de estar conosco aqui. Eu agradeço a você e a vocês todos também. Muito obrigado. E você que está aí, se não fez a inscrição no canal, faz. cervejapod.com, de repente você nos achou aí por acidente, cervejapod.com, faz a sua inscrição, ativa o sininho. Nós temos muita história para contar para você. Tchau.